Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa espiritualizada com o fim de expandir a nossa consciência, elevar a nossa percepção de nós mesmos e da vida, o nosso famoso papinho de varanda. Eu espero que vocês todos estejam bem. Um avisozinho para a gente começar o nosso papo. Saiu um curso novo nosso na loja, que é o Desbloqueie Sua Vida. Esse curso a gente fala de libertação de crenças, medos, traumas, padrões. Vamos mexer muito com a questão do inconsciente, né? Que é um assunto que vocês têm trazido para mim bastante aí nos últimos meses. Então o nosso curso é voltado para lidar com as questões do inconsciente. São 4 aulas incríveis sobre o tema. E a 5ª aula é exclusivamente de exercício. É uma técnica de auto-hipnose e ao mesmo tempo eu vou conduzir você, né, com as suas forças para desbloquear esses padrões que de repente estejam impedindo a sua vida de andar. Limpeza de crenças, traumas, lidar com toda essa situação às vezes do passado que bloqueou sua vida num caminho específico, num âmbito específico ou em vários, né? A gente vai mexer em todos esses ladinhos aí, desbloquear o que está bloqueado, impedindo a sua vida de ir para frente e estabelecer outras programações com outras crenças, outros valores. Então o curso está muito legal, muito lindo mesmo, e você acessa pelo link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo. Está lá na nossa loja virtual para vocês. Inclusive, esse mês nós tivemos 2 lançamentos, né? Um mini curso Abra-se ao Poder Infinito e esse curso de 5 aulas Desbloqueie Sua Vida. Pessoal, o nosso assunto hoje é sobre os ensinamentos do Mozão, né? Vocês sabem que eu adoro falar sobre isso, eu amo refletir naquilo que o Mestre nos entregou, né, há 2000 anos e ainda a gente custa entender, né? 2000 anos se passaram e o entendimento ainda é tão reduzido acerca das palavras do Mestre. E eu acredito muito que Jesus foi um grande professor de metafísica, um grande professor de espiritualidade, obviamente, um grande psicólogo, um grande terapeuta, enfim. Se eu ficar aqui falando das habilidades de Jesus, eu vou ficar falando a noite inteira. Mas ele deixou para a gente, ali nos evangelhos, ensinamentos que, se compreendidos, transformam a nossa vida para sempre. Nós temos muitos temas ainda sugeridos por vocês, que estão separados. A gente vai continuar trabalhando esses temas, mas eu senti de trazer esta parábola, que é a parábola, pelo menos uma das mais famosas, se não a mais famosa de Jesus, e que traz tanta coisa linda, tanto ensinamento valoroso para nós, que eu vou precisar dividir em vários vídeos, para eu não perder nada, para eu poder falar tintim por tintim de tudo aquilo que o Mestre nos deixou. Nesta parábola, você vai encontrar a parábola do semeador no livro de Mateus, capítulo 13, que é o trecho que eu vou ler para vocês aqui, para a gente começar a entender a mensagem, tá? Começa assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, que ouça. Bom, pessoal, ele deu a parábola para o povo, para a grande massa, desta forma que está aqui. Obviamente, em particular, ele explicou mais detalhadamente aos discípulos, porque aquelas pessoas da grande multidão não tinham condições de entender. Então a eles foi dado o direito de entender a parábola de um modo mais mastigado.
Inclusive, nós temos um material que é o Manual do Bem Viver, onde eu tenho um estudo falando sobre a parábola do semeador. E aqui eu vou comentar sobre o que está lá e outras coisas também. Seguindo, junto com a explicação que o mestre deu para os discípulos, é que a gente vai entrar na parte mais minuciosa da coisa. E o vídeo de hoje é para falar sobre a primeira parte da parábola, que é a seguinte. Jesus explicou aos discípulos: a semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Esta foi a explicação que o mestre passou para os discípulos. E a gente vai conversar sobre esse pedaço. Pessoal, a palavra que Jesus se refere aqui, a qual Jesus se refere, nada mais é do que a mensagem da luz, né? De autoconhecimento, de espiritualidade, de metafísica. O nome não importa, a gente tem várias formas de entender essa mesma palavra da verdade. Hoje em dia é coisa quântica, né? Tudo tem quântico, né? Metafísica quântica, é reino de Deus quântico. Parece que se não levar quântico, não desperta interesse das pessoas, porque é uma palavra que está aí na moda e não tem nada a ver essa palavra estar na moda. O interessante é a pessoa ouvir, entender e mudar de consciência, mudar de vida. Esse primeiro grupo, ao qual Jesus se referiu aqui como sendo um solo à beira da estrada onde a semente é jogada, são aquelas pessoas que estão buscando espiritualidade, que estão buscando autoconhecimento, mas que, embora elas até gostem de ouvir o conteúdo, elas acham bonito, elas ficam impactadas, como muitas pessoas, principalmente na época em que eu canalizava mais, em que eu escrevia mais no blog, elas colocavam assim: nossa, que texto lindo, que canalização maravilhosa, que mensagem incrível, e o Elohim está correndo de um lado para o outro aqui, se fizer algum barulho é ele, tá? Que texto incrível, que as palavras foram maravilhosas, etc. E essas mesmas pessoas, eu observava o desenvolvimento dessas mesmas pessoas, vez ou outra elas me mandavam e-mail, mas quando eu tinha tempo de responder, de orientar, e os problemas eram os mesmos, a situação era sempre a mesma, nada mudava na consciência da pessoa de modo significativo, tá? Porque a gente muda, a gente evolui o tempo todo, isso aí não tem como controlar, não tem como impedir. O universo é programado para nos evoluir o tempo todo, mas a pessoa não saía daquele paradigma. Ela lia mensagem, ela lia texto, ela assistia vídeo, ela ouvia palestra, mas sempre que ela voltava para falar no e-mail, ela ainda era a mesma pessoa no sentido, ela ainda tinha a mesma visão que ela tinha da coisa. Ou seja, ela lê, ela escuta, ela vê, ela acha bonito, mas não absorve. Aquilo não entra no coração dela. E nós só gravamos aquilo que toca o nosso coração. Se não for lá no solo da nossa alma, se a coisa não entrar na gente, daqui a pouquinho a gente esquece, não assimila, né? Não bota aquele conhecimento para dentro. Por isso que eu sempre falo que há uma diferença entre conhecimento intelectual e vivência. São coisas diferentes demais. Porque pessoas com conhecimentos incríveis, muito superiores aos que eu tenho, estão aí no mundo. Mas isso não quer dizer que elas são sábias na prática. É uma outra história. Você só conceituar, só ter aqui na mente, ali 500 mil livros, isso não vai fazer você se transformar. Se você não pega esse conhecimento e não coloca na vivência. Por isso que tem um pensamento que diz, né, que a curiosidade às vezes é superior ao conhecimento. Por conta disso, porque enquanto a pessoa curiosa, ela busca, ela quer entender, ela quer compreender, ela quer, sabe, ela vai atrás. E só o conhecimento, apenas o conhecimento, não transforma a vida de ninguém. Ele te dá habilidades. Mas se você vai fazer alguma coisa com isso ou não, depende do quê? Da sua ação. Eu poderia citar aqui, por exemplo, os espíritos da quarta dimensão inferior,
né, que temos muitos desencarnados que estão lá e temos grandes poderes, entre aspas, que governam a dimensão da quarta dimensão, né, que estão lá, governando aquilo lá, inclusive influenciando terrivelmente aqui. A gente já falou sobre isso em várias palestras. Eles são riquíssimos em conhecimento. Eles estudam sem parar. Estuda, aprende, se desenvolve, criam novas tecnologias, passam isso para cá para continuarem o projeto deles. Enfim, são riquíssimos em conhecimento. São astutos, sagazes, portadores de muita informação. Mas são iluminados? Não. Eles sabem do que eu estou falando aqui com vocês? Sabem. Conhecem profundamente a metafísica, a espiritualidade, o autoconhecimento, a física quântica e toda essa história que tem por aí. A diferença entre eles lá e os da luz, qual é a diferença? É que os da luz praticam aquilo que sabem. Os das trevas aprendem e usam esse conhecimento para outros fins. Eles não praticam na vida deles aquilo que eles sabem. Isso não é muito diferente de quem lê um texto, de quem assiste um vídeo, escuta uma palestra, mas não assimila, acha bonito, às vezes até se emociona, né? Às vezes alguns textos, alguns conteúdos mexem até com a emoção da pessoa, porque disparam alguns mecanismos cerebrais que fazem com que você se comova e tal. Uma meditação, uma canalização, chorei muito quando eu ouvi. Tá, isso é lindo, legal, também me emociono super quando eu ouço alguma coisa que me toca, quando eu vejo alguma coisa, quando eu leio um texto, também me comove. Só que a comoção sozinha não gera transformação. Rimou? A comoção precisa vir, né, acompanhada de uma atitude, da prática, do empenho da pessoa em fazer com que aquilo que ela ouviu e que a impactou tanto emocionalmente se transforme em hábito, em exercício na vida dela. Só se comover, só chorar, não vai fazer você mudar. Você precisa, tudo bem, chorou, foi legal, tocou, maravilha. Agora, preste atenção naquilo que foi passado, absorva. Porque senão, o solo que é você que é esse solo dentro da parábola, a palavra da verdade é lançada para você, mas não vai para sua consciência, não permeia, não penetra. Aí você sempre traz de volta, não só para o Vinícius, mas para tantos outros trabalhadores da luz, as mesmas questões. Eu não mudo, Vira. Por que será que eu não mudo? Por que será que eu não mudo? Por que será que eu não entendo? Por que será que eu não... Sempre a mesma coisa, sempre a mesma situação. Pois é, né? Sempre a mesma situação. E não era para ser assim se você absorvesse aquilo que aprende. Parar de ficar só no ai que lindo, ai que emocionante e começar a prestar atenção naquilo que está sendo dito e principalmente começar a praticar. Porque eu percebo que é um padrão. Quem volta para mim trazendo sempre a mesma situação é porque não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Às vezes me segue aqui há anos, mas não está entendendo nada. Por quê? Quem realmente entende é quando a ficha cai. E não tem como você não mudar de atitude quando a ficha cai. Se você não muda de atitude é porque a sua ficha não caiu. Você está só no campo da superficialidade. Você é aquele solo beira de estrada. É seco. A semente não penetra. Enquanto você ficar só no campo da superficialidade da consciência, você não vai mudar a sua vida. E como é que muda a vida de uma pessoa? Mudando ela própria. A vida é apenas um reflexo, é um holograma elaborado, criado, plasmado, somatizado de acordo com as coisas que eu levo dentro de mim. Né? Então, se eu transformo os meus padrões, as minhas crenças, tudo aquilo que eu acredito, a forma como eu vejo a vida, a forma como eu reajo à vida, a forma como eu me posiciono, a forma como eu ajo, como eu escolho, se eu mudo tudo isso, a realidade de fora se altera. Por isso que os Elohim sempre falam tanto, inclusive, tá, gente, eu tenho recebido as mensagens de vocês para explicar quem são os Elohim. Vou fazer uma live, não é um videozinho, é uma live para a gente falar sobre os Elohim. Mas voltando aqui, por isso que os Elohim sempre falam tanto assim, para não ficar focado tanto em mudar a vida lá fora, e
esquece. Esquece, eu não estou falando para você deixar de ter atitude nas coisas, não é isso. Mas não fica tão preocupado com o mundo lá fora, com a vida externa. Atente-se muito mais à sua vibração. Porque se você se transforma, se modifica na sua maneira de vibrar, de pensar, de acreditar, naturalmente as coisas lá fora também ganham outra roupagem, também se transformam. Você vai continuar fazendo tudo que você faz, vivendo do jeito que você faz, tendo atitudes lá fora, tá? Não foi isso que eu quis dizer. A ideia dos espíritos da luz é passar o seguinte: para de tentar mudar a sua vida. Para de tentar mudar a sua realidade, começa a mudar você. A partir do ponto em que você se muda, as suas atitudes também se transformam. Então a construção na realidade é diferente, portanto os resultados serão igualmente diferentes. É uma coisa lógica, óbvia. Mas o óbvio é aquilo que a gente menos faz. A gente sempre acaba procurando o modo mais difícil, que é bater a cabeça contra o muro, tentar mudar as coisas de um jeito, tentar mudar de um jeito. Aí não consegue, porque a pessoa não percebe o padrão no qual ela está enfiada. Aí ela vem para o Vinícius e fala: isso aconteceu de novo, eu não saio disso, a minha vida está na mesma coisa. Porque ela é um solo, beira de estrada. Ela ouve, ela acha bonito, mexe com as emoções dela. Emoções são reações. Não quer dizer que mexeu com suas emoções que você vai mudar, não. Mudança é um negócio mais profundo. O campo das emoções é um campo superficial. Não se pode viver de emoções. Emoções são reações de uma camada mais superficial da gente. Não quer dizer que elas não tenham a sua importância, elas têm. Mas não se pode viver de emoções. Porque quem vive de emoções é aquela pessoa que é reativa. Só reage, né? Precisa sempre estar provocando uma coisa para... Não, mudança é um trem que precisa passar pelo campo das emoções e se aprofundar mais. Mexer com sentimento, mexer com alma. E só pode mexer se o nosso solo for acessível. Se for esse solo beira de estrada endurecido, não passa, não toca, não transforma. Se não tocar a sua alma, não adianta. Se não entrar na sua consciência, você pode ouvir 500.000 vezes que você vai continuar mandando as mesmas mensagens. E você não vai sacar que você não mudou. Aí você vai achar que a vida está com um problema, que é Deus que está com um problema, que é o outro, porque o universo é sacana comigo. Olha para você ver o tamanho da nossa arrogância. A gente chega, eu já cheguei, a achar que o universo estava errado. Não, não é justo, porque eu estou fazendo, porque eu estou fazendo, porque eu estou fazendo. Tá mesmo, querido. Tá mesmo. Não tá. Porque as leis do universo são justas. Você está tendo exatamente o que você está vibrando. Você que não está percebendo o que você está fazendo porque você não olha para você. Com certeza os seus olhos estão muito mais no que acontece lá fora, nos outros, nas situações da vida, e se esquece de você. E são justamente essas coisinhas que orbitam em torno da sua realidade, para as quais você dá tanta atenção e importância, que são os pássaros que ficam bicando as suas sementes e levando embora. Aqui representado por Jesus, né, pela figura mitológica Satanás ou Diabo. Que a gente sabe que Satanás e Diabo não são literais. Existem forças negativas, a gente sabe que sim, né? Mas dentro do contexto, o que de negativo era falado na época, que as pessoas entenderam a mensagem? Satanás, pronto, falou, entendeu, né? Hoje também funciona. Se eu disser a você aqui, olha, o diabo, você vai saber do que eu estou falando. Mas numa linguagem metafísica a gente precisa entender, né, que isso vai muito além de forças negativas da quarta dimensão. Os nossos maiores inimigos não estão nas esferas espirituais. Embora a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra... A gente sabe disso, que a maior oposição à luz no planeta Terra está na quarta dimensão. Mas neste contexto aqui, eu estou falando de outra coisa. Os nossos inimigos são aqueles que vivem dentro da nossa cabeça. Não é a sua família, não é o seu emprego, não é a sociedade, não é o mundo como está lá fora. Eles influenciam porque a ideia que você tem dessas coisas é nociva, é negativa. Porque se eu sentar aqui com você
Você vem falar de família a partir de um ponto de vista negativo, eu posso te dar o meu ponto de vista positivo, e família não é um problema para mim, mas para você é. Então família é um problema em si? Não. O que define o problema é a visão que você tem da coisa. Pode ser um problema como pode ser uma coisa boa. E aí, como que você se posiciona é que vai determinar o que aquilo é para você. Nada é. Nada é. Só você é. Tudo se torna. Você é. Porque você é a consciência. A partir da sua consciência, do arbítrio que você tem para determinar as coisas, é que essas coisas se tornam. Mas nada é em si, no nosso campo de realidade. Só eu sou. Eu sou o que sou, não é assim? Só eu sou. O resto se torna. Porque hoje eu posso ter uma opinião sobre uma coisa, amanhã eu posso mudar de ideia. Então a coisa não é. Eu é que sou. Ela se torna a partir de um conceito que eu decido abraçar, validar, considerar. Se eu quiser jogar aquilo fora, eu jogo. Eu, assim como muitos de vocês aqui, já fui da religião. Eu acreditava que Deus era aquele velho de camisola sentado no trono e Jesus sentado do lado dele e ficava uma pomba batendo asa no meio dos dois. E aquele monte de anjinho com asa em volta deles governando todo o universo. Para mim era aquilo. Hoje para mim não é mais. Então a coisa era? Não. Ela se tornou porque eu abracei um conceito a respeito daquilo que validou aquela percepção de Deus. Eu mudei o conceito, Deus mudou a forma para mim. Então nada é. Na minha existência, no meu campo de realidade, tá bom? Tudo se torna a partir da percepção que eu tenho das coisas. Então, quais são as ameaças que estão em volta de você, ou que pelo menos você acredita que são ameaças? Que você lê um texto, assiste um vídeo, acha um máximo. Mas o que acontece que passa uma semana e você nem lembra mais do que falou no vídeo? Alguma coisa está te distraindo. Alguma coisa está tirando a sua atenção. E são as ideias que você tem acerca da vida que não deixam aquelas sementes entrarem no seu coração. Quais são as ideias que você tem? Por exemplo, eu vim falar para você aqui, olha, isso que eu estou falando aqui agora, né? Você pode mudar a sua realidade apenas mudando o conceito que você tem das coisas e a forma como você enxerga a vida. Ah, que legal, que lindo, nossa, o podcast do Vinícius foi show. Eu vi lá que se eu mudar a percepção da realidade, tudo se altera. Aí passa uma semana, nossa, o podcast do Vinícius foi show. Ele falou um negócio lá de consciência, sabe? A gente percebe as coisas de um jeito e as coisas são de ó, já mudou tudo. Aí passa 2 semanas, nossa, aquele podcast do Vinícius foi show. Ele falou treco lá de consciência e que a consciência é a consciência. Entendeu, gente? Não entrou. A pessoa achou bonito. Quando a pessoa realmente assim tocou na alma, ela vai ouvir isso aqui, falar, meu Deus, faz sentido. Aí depois ela vai ouvir de novo, porque aquilo fez tanto sentido que ela quer absorver. Aí ela não só vai ouvir que eu tenho alunos aqui que fazem isso, que eu acho, o teacher acha o máximo quando vocês fazem isso e manda para mim a foto dos caderninhos, tudo anotadinho. Acho a coisa mais fofa, porque a melhor forma de você aprender, de memorizar, de absorver é registrando. Né? Então você escuta, presta atenção e vai escrevendo, vai escrevendo. Tem pessoas que têm uma memória maravilhosa, como o Vinícius, mas tem gente que não tem uma memória tão assim, né? Então precisa ir lá escrevendo, né, anotando, fazendo exercícios, refletindo sobre aquilo. E tem outros alunos que o teacher ama, que ainda, além de refletir, de colocar no caderninho, fazem grupos de estudo. Gente, olha que coisa linda. Que coisa mais fofa do universo. É teacher ver aluno fazendo isso. Acha a coisa mais fofa. Sério, porque a gente percebe a dedicação, a boa vontade das pessoas em aprender. Porque elas tiveram uma percepção acerca daquilo que eu passei. Mas, de repente, num bate-papo com outras pessoas, os outros pontos de vista da mesma situação vão o quê? Colaborar, enriquecer a percepção inicial daquela pessoa. E da mesma forma, a percepção dela vai somar com as outras e vai ser uma coisa maravilhosa.
olha, essas pessoas estão sendo um outro tipo de solo, que não é esse aqui não. Da parábola não, esse inicial não é não. Porque as ideias, as crencinhas, os conceitos, os pensamentos, tudo vem rouba. As outras prioridades também nem se fala, né? Porque a pessoa que diz que quer transformar a vida dela, mas a prioridade dela é tudo de menos isso. Ah, que lindo, né, o áudio. Tá, aí já vai fazer outra coisa, esquece, não estuda, não dedica, não lê o livro, né? Inclusive o livro da MT está lá disponível para todo mundo. Ah, depois eu leio. Pois é, aí como é que vai pro solo? Não vai. Aí qualquer conversinha que vem de fora influencia outros tipos de pássaros, ó. Né? As conversinhas dos outros, as opiniões dos outros, o convívio com as outras pessoas, tudo distrai. Qualquer outra atividade, tudo distrai. Né? As pessoas, as situações, os desafios da vida, tudo distrai. Tudo tira a pessoa do foco de assimilar aquela mensagem. Por isso, essa mensagem não é absorvida, por isso a pessoa não se transforma. Ela ouve, mas não entende. Ela acha bonito, mas não compreende. Se não compreende é porque não chegou à consciência. E aí não gera transformação nenhuma. E dentro disso eu gostaria que você pensasse, é um exercício que o teacher vai te dar para você refletir sobre essa primeira parte do estudo aqui dessa parábola. As coisas que te ameaçam. Você vai fazer uma reflexão. A que você é vulnerável? O que distrai você? Começa a notar aí. É o contatinho? Você sabe, é o contatinho que liga e você cede? É esse que é um pássaro que vem roubar a sua semente? O que é? É a procrastinação? É a indisciplina? São as outras prioridades? É a conversa mole dos outros, que eu estou dando atenção demais? É a opinião da família que vem aqui e rouba a minha semente porque eu dou esse poder, né? Claro. O que está tirando a sua semente de você? Por que você sempre está caindo na mesma situação? Porque essa semente não está entrando no seu coração. Se não está entrando no seu coração, porque essas aves estão roubando. Quais são as suas aves? O que tem sabotado o seu processo de crescimento? Anota num caderninho, faça uma observação acerca disso e comece a trabalhar se esse for o seu caso. Porque às vezes você está aqui ouvindo, assistindo Vinícius há 500 anos e não transforma. Não tem nada errado com você. Você é um ser perfeito e de luz. O que tem errado é a maneira como você está se posicionando. São as suas ideias que não estão favorecendo a absorção do conhecimento e a sua transformação. São suas crenças, são seus padrões, são os seus hábitos. São as suas prioridades e preferências? Você está dando muita importância para o que os outros dizem, para o mundo como está, para sei lá o que. Começa a escrever quais são os pássaros que estão roubando a sua semente. Reflita sobre isso. Porque o que você permite que entra no seu coração, ninguém tira de você. Talvez seja por isso que você não consegue se livrar desse contatinho. Estou falando contatinho, né? Nem sei porquê, está vindo aqui. Às vezes é para você ouvir. Talvez é por isso que você não consegue se livrar desse contatinho. Você sabe que isso é tóxico, você sabe que é nocivo, que essa relação não presta para você, não está sendo legal para você, está te atrasando, mas você simplesmente não consegue se livrar. Por quê? Porque esse contatinho conseguiu penetrar dentro de você, onde a palavra da verdade, que é isso aqui que a gente está conversando, não consegue chegar. Não consegue ir. O contatinho foi mais fundo do que a mensagem da luz. Então aquilo que é mais forte prevalece. Ah, Vinícius, então como é que eu faço? Esquece o contatinho. Não fica focado em tirar força desse contatinho. Não dá força para outra coisa. É assim que a gente faz. Não fica combatendo o que você quer mudar diretamente. Não, porque o seu foco vai fazer aquilo crescer. Dá força para outra coisa. Eu entendo, você está apaixonado, você está apaixonada, você está gamada na pessoa. Entendo, você alimentou, você criou aquilo. É natural que você sinta tão visceralmente. O que você precisa fazer? Começa a dar força para outra coisa.
começa a dar a mesma importância que você deu para o contatinho, para a mensagem da luz, para o seu crescimento. Você vai ver, dentro de um tempinho, você já não vai querer saber mais do contatinho. Às vezes você vai até gostar dele ainda, mas você vai ter mais força para lidar com a situação. Por quê? Porque você deu mais poder para outra coisa. Você abriu o solo e deixou a semente entrar. Aí o passarinho vem, bica e não consegue pegar, porque a semente já entrou. Se ela já entrou, meu irmão, aí você alcançou o seu coração, aí você tem força para mudar, que de repente você não está mudando por causa disso. Porque você está cansado e cansada de ver vídeo, mas aquilo não entra em você. O dia que você deixar essa verdade entrar dentro da sua consciência, do seu ser e te transformar, aí você vai ver. Naturalmente você vai ter força para mudar esses hábitos que você não muda nunca, você vai ter força para terminar uma situação que você não termina nunca, né? Eu sei. Pois é, você também sabe que é para você. Você vai ter condições de trabalhar uma crença negativa, de mudar hábitos, de mudar estruturas que você não tinha antes. Porque não tinha uma força te apoiando. Mas quando você deixa a mensagem entrar lá no profundo do seu ser, essa força vem e você consegue gerar transformações. Então fica com essa frase. O que você permite que entre em seu coração, ninguém tira de você. Tá? Eu te espero no próximo vídeo para a gente continuar estudando sobre esse tema aqui, que tem tanta coisa boa para a gente ver nessa parábola, e eu desejo de coração que esta primeira conversa já te abençoe ricamente. Então até lá, luz e bênção. Tchau, tchau.